O Salmo 23 talvez seja o salmo mais conhecido da Bíblia. E é o salmo do bom pastor. O Senhor é o meu pastor. Antes de tudo, já quero dizer, o nosso bom pastor é o Senhor Jesus Cristo. Ele falou sobre isso, está escrito em João 10. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, por aquelas pessoas por quem ele cuida, que estão debaixo do teu cuidado. E o Salmo 23 é um salmo que descreve em forma de poesia como é que Deus nos pastoreia, como que o Senhor Jesus Cristo cuida de nós. E é esse salmo que nós vamos ler hoje, e começa assim. Eu vou tirar a máscara para facilitar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Assim começa o Salmo 23 com essa afirmação. E aí o texto vai descrevendo o que ele faz. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse é o Salmo 23. Agora eu convido você, se você puder, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração ao Senhor, porque essa é a palavra de Deus, não é palavra de homens. E que o Espírito de Deus mesmo nos conduza na meditação nesse texto, para que todos nós sejamos fortalecidos por Ele. Vamos orar. Senhor Deus Santo, o Senhor sabe em que condições nós estamos reunidos aqui. Porque o Senhor nos conhece, o Senhor sonda nosso coração, nossa consciência. O Senhor sabe como nós estamos, a situação do nosso corpo, da nossa saúde. Mas nós estamos aqui reunidos diante do Senhor. E nós imploramos ao Senhor que fale conosco. Que toque nas nossas vidas, onde mais precisamos, com a Tua graça, com o Teu poder, com o Teu amor. Fala conosco, Senhor. O mesmo Espírito Santo que inspirou o salmista, o rei Davi, quando escreveu esse salmo, que Ele também nos ilumine para entendermos as Suas lições e sairmos daqui fortalecidos e abençoados pelo Senhor. É no nome do nosso Senhor e Salvador que nós oramos. Amém. O Salmo começa com uma afirmação. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas é bom a gente considerar bem essa afirmação. Quando é que nada nos falta? Quando o Senhor é o nosso pastor. Se o Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor e a minha vida pertence a Ele, Ele disse que aqueles a quem o Pai lhe der, de maneira nenhuma seriam lançados fora. Ele disse que Ele é o bom pastor, que cuida das suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quem é que está sob os cuidados do bom pastor? Aquele que crê em Jesus, que confia nele, que foi salvo por ele. Aquela pessoa que sabe que é pecadora, que sabe que cometeu muitos pecados diante de Deus, mas que confia na obra salvadora do Senhor Jesus Cristo e tem a sua vida consagrada, dedicada a Ele. Então teve o perdão de pecados, e junto do perdão de pecados tem a sua vida sustentada, amparada, conduzida pelo Senhor. Para que nós possamos dizer que nada me faltará, a minha vida tem que estar nas mãos do Senhor. E o texto diz, nada me faltará. É uma afirmação no sentido absoluto. Tudo o que eu preciso, dentro dos padrões do que o Salmo está explicando,
tudo o que eu preciso, o Senhor me dará. Isso não é nos padrões do mundo, não. Não é de acordo com as nossas expectativas, de acordo com o que a gente almeja para essa vida. É dentro das expectativas do próprio Salmo, da palavra de Deus. Deus cuida dos seus de acordo com os seus propósitos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. A ovelha do Salmo é alguém que não é mais senhora da sua vida. Não se conduz conforme quer, mas se conduz em obediência ao Senhor, conforme os propósitos dele. E o Salmo vai continuar. Para que esses propósitos se cumpram, nada vai nos faltar. O Salmo é um salmo de confiança no bom pastor, no Senhor, o nosso Salvador. Vamos continuar então meditando no Salmo. O que o Senhor faz? O primeiro verso já tem uma declaração: nada nos faltará. E aí ele começa a dizer: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Não é você que repousa porque quer. A ideia do texto é como o pastor que está conduzindo um rebanho de ovelhas. Essa é a ilustração, essa é a ideia. Nós somos ovelhas sendo conduzidas pelo Senhor Jesus. Nós temos um lugar para ir e é para onde o Senhor está nos levando. O repouso no melhor de todos os lugares. Onde uma ovelha mais quer estar? Onde tem pasto, onde tem bastante grama, onde tem comida em abundância e mais do que comida, onde existe repouso, descanso. E o texto diz: esse pastor, o Senhor, ele nos faz, é diferente de conduzir, nos faz repousar. Porque conduzir é simplesmente alguém que pode pegar sua mão e levar e te mostrar o caminho. Fazer repousar significa que às vezes a ovelha não quer. Ele impõe a vontade dele. Ele usa todas as coisas para que esse propósito se cumpra. E o propósito dele é dar a nós o descanso nele. Onde existe fartura de vida e vida em abundância. Outra coisa que o Senhor Jesus disse. Então ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quem confia no Senhor, descansa nele. Podem vir diversas tribulações, e o Salmo vai falar de tribulações, e virão. Mas quem confia no Senhor, a despeito das tribulações, descansa nele. Por quê? Porque a paz que o Senhor Jesus nos dá, não é como o mundo, a paz do mundo. Ela excede todo entendimento. A gente pode estar numa situação muito difícil, mas nós descansamos no nosso Senhor. Por quê? Porque Ele é o bom pastor e Ele é o todo-poderoso. Eu não tenho poder, você não tem poder sobre a maioria das coisas. O Senhor tem sobre todas as coisas. Então quem confia nele, descansa nele. Esse é o pasto verdejante. Leva-me para junto das águas de descanso. Ele nos leva para lugares onde a nossa alma é saciada, com o que a Bíblia está chamando de água de descanso. Jesus falou sobre isso. Aquele que beber da água que eu der, tal pessoa nunca mais terá sede. A saciedade, a sensação de saciedade, de satisfação, de contentamento que Deus nos dá pela vida nova que o Senhor Jesus Cristo nos deu nele, é uma vida que a Bíblia também chama de abundante. Ele sacia a nossa alma. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo não se desespera mais. Não tem notícia ruim. E não tem circunstância que tire de você esse descanso que Ele te dá nele. Por quê? Porque você sabe qual é o seu destino. Você sabe que a vida é eterna. Você sabe o que te espera. E você sabe em quem você tem crido. Alguém que é todo poderoso e que tem poder sobre todas as coisas. Então você descansa, você confia, porque você está em boas mãos. Verso 3: refrigera-me a alma turbulenta, a alma cheia de angústia, de tribulação.
refrigerada. O que isso significa? É como se a gente estivesse num ambiente sufocado, e aí a gente abre as janelas e vem aquele vento que conforta todo mundo e que alivia todo mundo, e todo mundo se sente muito bem, porque existe um vento que entrou no lugar e que acalmou os corações e que tirou aquela sensação de angústia na alma. O Senhor sopra em nós esse fôlego de vida, refrigerando a nossa alma. Nós não mais nos baseamos pelas circunstâncias exteriores. Nós nos baseamos no Deus invisível que fez das nossas vidas o seu próprio templo. Refrigera a minha alma. Por fora pode estar uma grande tribulação, mas minha alma está segura na rocha. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que o meu Redentor vive e o seu tesouro está guardado até o cumprimento de todos os seus propósitos. Eu estou a salvo. Minha alma então está refrigerada. E aí, o texto continua: Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Final do verso 3. O Senhor é o nosso bom pastor, que não vai nos conduzir por caminhos errados e de injustiça, para que a gente quebre a cara, para que a gente se dê mal. O Senhor é o bom pastor que nos leva por um caminho de justiça, um caminho onde a verdade prevalece, o bem prevalece, a justiça dele, ele, a palavra de Deus diz, nos justifica pela fé. Nós somos aceitáveis diante de Deus porque cremos em Jesus Cristo. Os nossos pecados não têm poder mais de nos condenar. E Ele então nos leva por um caminho de justiça. Esse é o caminho dos servos do Senhor. E é por amor do nome dEle. O que esse amor pelo nome dEle significa? Isso aqui tem um grande ensino da palavra de Deus. A começar pelo fato de que não existe nenhum justo, nenhum sequer no mundo. Todos nos tornamos condenáveis aos olhos da santidade e da justiça de Deus, porque somos pecadores. Não tem justiça intrínseca e natural em nós. Nós somos pecadores. Só que o Senhor Jesus Cristo, em obediência aos decretos do Pai, Ele se fez homem para ser o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados. Na cruz, os meus e os pecados de todos os crentes foram pagos pelo Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para pagar pelas nossas condenações. Ele foi condenado no nosso lugar, para imputar a nós, atribuir a nós a justiça que pertence a Ele. Ele é santo, Ele nunca pecou. É impossível Ele errar. Só que Ele atribuiu a nós, os crentes, todo o peso de glória da justiça que pertencia a Ele. Então, nós somos guiados pela vereda da justiça por amor do nome dEle. Ele é digno. Ele é o Senhor. Ele tem o nome sobre todo nome. Ele é a razão da nossa salvação. Por causa dele, nós andamos em justiça, não para condenação, mas para a salvação, para a glorificação. Ele nos guia isso por amor do nome dele. E ainda que nesse caminho, verso 4, a gente tenha que por vezes andar no que a Bíblia está chamando de vale da sombra e da morte. Olha que interessante. O Salmo está descrevendo de uma forma poética como que o nosso bom pastor nos guia. E o texto já disse, palavra de Deus, que ele nos guia por um caminho de justiça. Mas dentro desse caminho de justiça, existem lugares que a Bíblia está chamando de vale da sombra e da morte. Todos nós, vez por outra, passamos por um lugar terrível assim. Um vale sombrio, onde a morte parece prevalecer, onde a fé é provada, onde parecem não existir esperanças. Todos nós, vez por outra, passamos por lugares assim. Mas o texto diz que ainda que eu tenha que andar por um lugar desse,
Eu não temerei mal nenhum. E o texto dá o motivo. Por que eu não preciso temer? Porque o Senhor está comigo. O Senhor está conosco. Ele disse isso para aqueles que creem nele. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E à luz desse texto, isso inclui os momentos agradáveis e os momentos difíceis, os momentos de vale, de sombra e de morte. O Senhor está com o seu povo sempre. E o texto continua descrevendo: o teu bordão e o teu cajado me consolam. O nosso pastor usa o que a Bíblia está usando como dois tipos de instrumentos, que são ilustrações. Um instrumento, o bordão, é para afastar os lobos. O outro, o cajado, é para aproximar as ovelhas que se perdem. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a nossa proteção. O Senhor é a garantia de que nós estamos, crendo nele, firmados numa rocha inabalável. A rocha inabalável não sou eu, não é você. Você não tem força nenhuma para permanecer em lugar nenhum. Qualquer vento pode nos derrubar. A Bíblia compara a nossa vida a uma erva do campo, que nasce de manhã, que é bonita, apreciável, mas no entardecer ela murcha, ela morre. Nós não temos poder sobre o nosso destino, mas o texto está garantindo que o nosso pastor, o Senhor Jesus, tem poder sobre todas as coisas e Ele tem poder sobre o nosso destino. Ele afasta o mal e Ele aproxima o seu povo de si mesmo. É Ele quem faz isso pelo poder da sua palavra. Quando nós pregamos a palavra de Deus, então o Senhor está trazendo as pessoas para junto de si, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós pregamos a palavra de Deus, nós também afastamos de nós aquelas ideias, aquelas crenças e aqueles conceitos que nos afastam de Deus. A palavra de Deus nos aproxima do Senhor e sempre nos convida a confiar nele, porque é Ele o bom pastor das nossas vidas. E o que mais Ele faz? O texto continua. Ele, no verso 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, que também é uma ilustração. É uma ideia aqui de que quando há uma maneira de triunfar sobre o inimigo, e de triunfar com virtude e de uma forma honrada, é um jantar na presença dele. Você está comendo uma ceia na presença do teu inimigo. Você está sendo cordial, você é nobre, honrado, e é o teu cálice que está transbordando. O que isso significa? Deus faz a gente vencer as coisas que nós precisamos vencer, a força do pecado, a opressão do diabo, ou quaisquer outras coisas que tentam nos afastar do amor de Cristo, pela força do seu cuidado, da sua provisão. É nos alimentando, nos fortalecendo. E o nosso cálice, a nossa taça onde nós bebemos, a bebida que o Senhor nos dá, a graça que Ele nos dá, é o nosso cálice que transborda. Deus nos abençoa sem medida. Deus nos abençoa não na maneira como nós gostaríamos. A Bíblia ensina diferente sobre isso. Ele nos abençoa infinitamente mais do que tudo que nós queríamos, esperávamos ou buscávamos. O amor de Deus é muito maior do que qualquer coisa que a gente considere como necessidade. Ele supre e Ele transborda, Ele nos faz bem, Ele nos faz vencer. A Bíblia diz que nós somos em todas as coisas mais do que vitoriosos, por causa da obra do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo venceu o poder do pecado, o poder da morte e o poder do inferno. E com Ele nós também vamos vencer. Por isso, nós não precisamos temer o vale da sombra e da morte, porque aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo sabem, ou devem saber, que ainda que a morte se imponha, e um dia ela vai acontecer, nem a morte,
tem poder para nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem tribulação, nem angústia, nem dores, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se nós tivermos que morrer amanhã, tendo crido em Cristo hoje, não tema, a sua vida é eterna com Deus. Um dia, todos nós ressuscitaremos. Deus vai refazer a nossa vida. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, e Ele voltará para buscar para si justamente esse rebanho, o seu povo, e nós seremos transformados, glorificados, reunidos com Ele no reino de Deus, onde a justiça é perfeita, para todo o sempre. A nossa fé não se resume às coisas dessa vida no tempo em que nós estamos aqui. A nossa fé diz respeito às bênçãos da eternidade. E se para ter as bênçãos da eternidade eu tiver que passar pelo vale da sombra e da morte e morrer no vale, não está perdido. A vitória ainda assim é certa, porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, só que Ele triunfou da morte, ressuscitando ao terceiro dia. Esse também é o nosso destino. Essa é a palavra da fé que deve ser difundida para nós nos agarrarmos nela. A nossa vida não se resume ao que nós vivemos aqui. A nossa vida está escondida em Cristo, o nosso Senhor, o nosso bom pastor. Ainda será revelado em nós a plenitude da obra de salvação que o Senhor já operou em todos aqueles que creem no Evangelho. Por isso o texto diz: o meu cálice transborda. As bênçãos que Deus tem para nós vão muito além das necessidades dessa vida. Transborda. E o texto termina com outra afirmação sobre os efeitos de nós sermos pastoreados por Cristo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é uma promessa. A promessa que o texto está fazendo é: aqueles que são guiados pelo Senhor Jesus, que confiam nele, que entregaram nas mãos dele as suas vidas, como uma ovelha está entregue ao seu pastor, o texto garante: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Deus cuida dos seus, e a bondade dele, as misericórdias dele, fazem parte de todos os dias daqueles que estão confiados no Senhor Jesus. Você verá a bondade de Deus e a misericórdia de Deus em todos os dias da sua vida, seja no meio de uma tempestade, seja no hospital, na enfermidade, quando você estiver com medo, seja no dia em que você estiver num lugar muito bonito, reunido com sua família. Todos os dias, a bondade e a misericórdia do Senhor estarão, o texto diz, seguirão você. Olha só, nós não buscamos a bondade e a misericórdia de Deus. Isso é um efeito natural daqueles que são pastoreados pelo Senhor. O texto diz que essas coisas nos seguirão. É exatamente a mesma ilustração de uma ovelha. A ovelha é talvez um dos animais menos inteligentes que existe, porque ela depende completamente do cuidado do seu pastor. Uma ovelha se perde muito facilmente. Uma ovelha cai num buraco muito facilmente. Uma ovelha é uma presa fácil para qualquer predador. Um lobo, uma raposa, caçam muito facilmente uma ovelha. Ovelha não tem como reagir. Ovelha se perde, ovelha depende do seu pastor.
Só que quando o bom é um bom pastor, o bom pastor segue a sua ovelha, para ela não cair no buraco. E caindo, caso caia, ele usa o seu cajado para fisgá-la e trazer de volta. Quando vem o lobo, não é a ovelha que se protege do lobo. É o bom pastor que usa o seu bordão para afastar o lobo. Isso é o que a Bíblia está garantindo para aqueles que confiam no Senhor. Porque de forma muito semelhante, paralela, muito parecida, nós também não temos noção das coisas. Nós nos perdemos facilmente. Nós também somos presas fáceis para o pecado, para o diabo. E nossa garantia, a nossa salvação, nossa segurança, está nos atos do nosso Senhor. Tem uma ilustração que corre por aí e que durante uma época foi até moda. É uma poesia sobre estar nos braços de Jesus, pegadas na areia. E que durante um período na jornada, a pessoa caminhando com o Senhor Jesus, vê na areia as pegadas de duas pessoas. Mas nas épocas mais difíceis da vida, ele olhou para trás e percebeu que só tinha rastro de uma pessoa, uma pegada. E então a pessoa perguntou para o Senhor: justo nas épocas mais difíceis da minha vida, o Senhor não estava comigo, porque só tinha as minhas pegadas na areia. E o Senhor corrigiu. É claro que isso é uma fábula, não é palavra de Deus, mas tem um ensino interessante. O Senhor corrigiu. Quando você olha só uma pegada, não é a tua, é a minha. Eu estava te carregando no colo. Assim somos nós diante do Senhor, dependentes, fracos, mas nós estamos nas melhores mãos possíveis. Ele conhece muito bem quem nós somos, Ele sabe do que nós precisamos, Ele sonda a nossa consciência e nosso coração numa profundidade muito maior do que nós mesmos. Ele sabe onde estão nossos pecados, Ele sabe onde estão nossas dores, nossos medos. Ele foi homem experimentado em dores, ensina a palavra de Deus. Ele também sofreu. Todos os nossos pecados estavam concentrados sobre Ele na cruz. Ele foi amaldiçoado dos homens injustamente, ferido, açoitado, ofendido, cuspido. Ele foi profundamente torturado. É homem de dores, que sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é a sua dor. Ele conhece muito bem você. Não existe pastor melhor para a tua alma do que o Senhor Jesus. Você está na medida certa para estar nas mãos dEle. E Ele é a melhor mão possível para te sustentar, amparar, conduzir e confortar. E o texto termina dizendo que, a parte final do último verso, certo, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Uma ovelha que é conduzida pelo Senhor, ama o Senhor, reconhece o seu cuidado e quer estar onde Ele está. O busca, o adora, o ama, mesmo quando o corpo dói, mesmo quando somos provados na nossa consciência e coração. Nós sabemos em quem devemos crer, nós temos a quem refugiar e nós queremos estar com Ele, na habitação dEle. O texto diz a casa do Senhor. A pessoa que ama Jesus se reúne com outras pessoas que amam a Jesus para servi-lo com alegria. Mas uma coisa é certa, a casa do Senhor está de portas abertas para todos nós habitarmos com Ele. E além disso, nós mesmos somos a habitação do seu Espírito, o templo do seu Espírito. A Bíblia ensina então sobre uma comunhão verdadeira e espiritual que transforma as nossas vidas, que nos ajuda com os nossos medos, que nos ajuda nos momentos que nós passamos por aflição. Nós temos um bom pastor, e o bom pastor é aquele que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Quem crê em Jesus Cristo não está sozinho. Que o Senhor abençoe a todos.